Oi, tudo bem? Eu sou a Gesana Braga e hoje quero apresentar para você o livro Susanna Wesley e sua influência na vida de John Wesley. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de ler, você já deve ter percebido nas minhas redes sociais. E eu gosto muito de ler livros que são indicados para mim por pessoas de confiança, pessoas que eu gosto do que leem também. E esse livro da Susanna Wesley, quem me indicou, inclusive me emprestou ele, foi minha mãe. E ele mostra claramente a influência que tem uma mãe na vida dos filhos. Então esse é um momento super oportuno para que eu lesse esse livro, né? Eu estou educando agora a minha primeira filha e minha mãe gostaria que eu lesse esse livro da Susanna Wesley, essa mulher tão influente que teve 19 filhos, era esposa de pastor. Os 19 filhos dela não foram todos que sobreviveram por causa de mortes e doenças que tinham na época, né? Era uma situação bem difícil, a vida deles, eles passavam por pobreza, dificuldades financeiras, mas mesmo em meio às dificuldades, Susanna Wesley se destacou devido à forte influência que ela teve na vida dos seus filhos. E o filho da Susanna Wesley que a gente mais conhece, provavelmente, né, é John Wesley. John Wesley, ele foi um grande evangelista, né, britânico e que se envolveu muito no trabalho de expansão do reino de Deus, de expansão do evangelho, e se destacou muito como um ministro do evangelho pelos seus sermões, e até hoje sua literatura é muito lida em todo o mundo. Então, esse livro foi uma indicação, né, como eu disse, da minha mãe, e eu gosto muito dessa ideia de aprender com mulheres mais velhas, né? A palavra de Deus nos diz no livro de Tito, capítulo 2, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, né? Como amar os seus maridos, como amar os seus filhos, como serem boas donas de casa. Por quê? Porque a mulher mais velha, temente a Deus, ela tem essa vasta experiência que a mulher mais nova, pelo pouco tempo de vida, ainda não teve oportunidades para viver essas experiências. Então a mulher mais velha, ela pode sim ser usada por Deus nessa função de orientar a mais nova. Eu gosto bastante de fazer amizade com mulheres mais velhas, né? As minhas conversas são longas com mulheres aí que têm idade para ser minhas avós. Eu gosto bastante de ouvi-las, de saber seus conselhos, suas experiências. E quando eu pego um livro desse para ler, da Susanna Wesley, que é uma mulher que viveu há tantos anos atrás e que teve tantos filhos, né, uma mulher realmente dedicada à família, à educação infantil, foram grandes aprendizados que eu retirei desse livro. Quem fez o prefácio desse livro foi o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele coloca aqui que esse assunto da Susanna Wesley, a influência que ela teve sobre seus filhos, é um assunto absolutamente oportuno. A vida de Susanna Wesley é fonte de inspiração ainda hoje. É impossível ler sua história sem ficar comovido. Num tempo em que o machismo dominava a cultura, Susanna foi uma mulher acima do seu tempo e exerceu influência não apenas sobre seus filhos, mas também sobre a igreja e sobre a sociedade. Então, como eu disse, ela foi mãe de 19 filhos, superou os dramas da pobreza, educando seus filhos e influenciando-os positivamente para grandes enfrentamentos na nação. A leitura desse livro pode nos colocar de volta no caminho do reavivamento espiritual. John Wesley e seu irmão Carlos Wesley foram poderosamente usados por Deus no grande reavivamento do século XVIII na Inglaterra. Em uma época em que a igreja estava apática e vazia, esses pregadores, né, esses filhos da Susanna, eles se levantaram e eles levaram realmente a mensagem de Deus adiante. Então esse livro é um livro muito bom, né? É um livro muito bom em que a gente vê o quanto Susanna era dedicada ao ensino dos seus filhos. E inclusive John Wesley, quando ele depois, né, já adulto, ele iniciou a igreja metodista. A igreja metodista, ela ganhou esse nome, né, derivando aí do nome método.
baseando na metodologia que Susana tinha. Então, Susana, ela era muito metódica nas suas atividades diárias. Ela gostava muito da rotina, da organização. Então, depois de adulto, seu filho John Wesley, ele deu origem aí à Igreja Metodista e usou esse nome realmente originando aí de uma memória e de uma homenagem até a sua mãe. Esse livro eu incentivo você, mulher, você que já é mãe, você que ainda vai ser mãe, que você leia. Ele tem a parte de biografia, né, que conta dados históricos, conta toda a história da família de Susana Wesley, sua vivência, o nascimento de seus filhos e tudo mais. Mas esse livro também ele traz várias cartas que Susana trocou, né, com John Wesley, que ela escrevia para ele. E a gente observa que não eram cartas simples, só de assuntos do dia a dia, né? Ao mesmo tempo que tratava de assuntos do dia a dia, para saber como ele estava de saúde, como estava a vida, Susana discorria com grande conhecimento assuntos teológicos nessas cartas. Então ela conversava com John Wesley, por exemplo, inclusive sobre predestinação. Então Susana, ela era bastante leitora, a gente percebe isso nas cartas que ela escrevia, ela cita autores, e ela discutia, ela conversava com John Wesley de uma forma muito boa e que nos enriquece bastante. Mas tem uma carta escrita em 24 de julho de 1732, em que Susana diz para John Wesley, né? Querido filho, conforme o seu pedido, eu coletei as principais regras observadas ao educar a minha família e agora lhes envio em ordem em que ocorreram à minha mente, e você pode dispor delas na maneira em que quiser. Então, quando chegou nessa carta, né, é essa carta que eu desejava muito para ler, para saber realmente quais eram os métodos, quais eram as regras, né? Ela fala aqui sobre regras que ela observava ao educar seus filhos. E tem algumas regras que me chamaram bastante atenção, e eu quero ler o que ela escreveu sobre essas regras, compartilhar aqui com você. Susana diz: quando as crianças faziam 1 ano, e algumas antes, eram ensinadas a temer a vara e a chorar baixinho. Por esse meio, evitavam muita correção que de outra maneira poderiam receber. E aquele tão detestável barulho de choro infantil raramente se ouvia na casa. Pelo contrário, a família geralmente gozava tanto silêncio como se não houvesse um neném entre eles. Eu achei interessante essa regra aqui da Susana, que é de quando a criança fazia em torno de 1 ano, elas serem ensinadas a temer a vara e a chorar baixinho. Eu sei que nos dias atuais essa pode ser uma regra mal interpretada ou levada para um extremo, mas na verdade Susana, como uma boa cumpridora dos princípios bíblicos da palavra de Deus, ela sabia sobre os ensinamentos que Deus nos deu do uso da vara, e ela ensinava os filhos a temer a vara. Então esse é um ponto que eu achei bastante interessante, por causa da idade que ela fazia, né? Que ela diz que aí por torno de 1 ano ela já ensinava eles a temerem a vara e a chorar baixinho. Outra regra que Susana diz: tão logo ficassem suficientemente robustas, eram limitadas a 3 refeições diárias. No almoço, sua mesinha e cadeirinha eram colocadas ao lado da nossa, para que pudessem ser supervisionadas. Podiam comer e beber quanto quisessem, mas sem pedir nada em voz alta. Se quisessem algo, cochichavam a babá, que as atendia, a qual vinha falar comigo. Logo que pudessem manejar faca e garfo, eram colocados à nossa mesa. Não lhes era permitido escolher sua comida, mas eram obrigadas a comer as coisas que fossem providas para a família. Essa regra aqui me chamou bastante atenção, né? A questão das refeições. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção as crianças mesmo, né? Olha aqui, uma carta que ela escreveu em 1732 e os filhos já eram adultos. Então, ela disse que naquela época ela já ensinava os filhos a manejar a faca e o garfo. Então, um ponto importante, né? A regra de etiqueta, né? Às vezes a gente pensa que etiqueta é coisa superficial, coisa irrelevante, mas a gente percebe aqui que ela era detalhista a isso, né? E ela ensinava a criança a manejar a faca e o garfo,
e quando eles aprendiam essa habilidade, eles já sentavam à mesa com a família. E além do mais, eles não podiam escolher sua comida, né? Esse ponto é interessante e eu compartilho dessa mesma ideia que ela, né? No meu entendimento, quem tem conhecimento do alimento que é saudável, do que a criança deve comer, são os pais. A criança não tem esse conhecimento para fazer as suas próprias escolhas alimentares. Então, os pais são responsáveis por fazer essa escolha. Outra regra que Susana diz: às 6, assim que o culto doméstico terminava, elas tomavam a sua ceia. Às 7, a empregada lavava, as lavava a partir da mais nova, as despia e as preparava para a cama até às 8. Então ela deixava cada uma acordada no seu respectivo quarto. Não era admitida em nossa casa ficar com a criança até que ela dormisse. Então eu li essa regra aqui da Susana, né, e fiquei pensando, às vezes nós mães, né, atuais, né, no presente tempo, nós temos dificuldade com regras básicas da vida, né, como comer, vestir e dormir. O simples funcionamento do corpo físico, às vezes a gente tem dificuldade, né? E aqui ela mostra o quanto ela era metódica com o horário de dormir das crianças, com a comida, como que elas iriam se comportar. E aqui fala que às 8 da noite todas estavam no seu quarto e não era permitido alguém ficar com a criança até que ela dormisse. Ou seja, a criança já tinha autonomia do sono, né? Então, às vezes, a gente precisa sim aprender com essas mulheres mais velhas a colocar na nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, né? Eu penso até assim, se nós não conseguimos colocar em ordem essas coisas simples, corriqueiras do dia a dia, como banho, alimentação, sono de uma criança, será que se a gente não conseguir essas coisas simples, colocar nos eixos, será que nós vamos conseguir ensinar coisas espirituais, coisas extraordinárias aos nossos filhos, coisas grandiosas? Porque na verdade, quando os filhos de Susana se tornaram adultos, principalmente John Wesley, que é o que o livro cita aqui, eles chamaram atenção no mundo, não por essas coisas de rotina, né? Eles chamaram atenção no mundo pelo seu impacto espiritual, pelo avivamento que eles causaram. Mas John Wesley, mesmo adulto, ele relacionou, né, que essas regras da mãe dele na infância, essas coisas simples, corriqueiras do dia a dia, tiveram impacto no ser humano que ele se tornou depois de adulto. E por isso ele quis que a mãe dele escrevesse essas regras para ele. Então a gente vê que uma casa, né, no caso aqui, ela mostra que a casa dela, que mantinha uma ordem no mundo espiritual, em que era priorizado o estudo das coisas espirituais, em que era priorizada a comunhão com Deus, as coisas físicas e materiais também não eram deixadas de lado, né? A ordem, o método dela era aplicado a tudo, a ordem era aplicada a todos os aspectos da vida. Então ela fala aqui de uma regra a respeito dessas coisas espirituais. Ela diz: aos filhos desta família era ensinado a oração dominical tão logo pudessem falar, e obrigados a repeti-la ao levantar e deitar constantemente. A ela, à medida que cresciam, era acrescidas uma curta oração pelos pais e algumas coletâneas, e depois um pequeno catecismo e algumas porções das escrituras segundo a capacidade da sua memória. Então a gente vê aqui que Susana ela era atenta, né, ao método, mas também à individualidade de cada filho dela. Susana ainda diz que nenhum ato pecaminoso como mentira, roubo, brincadeira na igreja ou no dia do Senhor, desobediência, brigas e etc. passasse impune. Então também essa era uma regra que ela tem. O que me chamou a atenção aqui que Susana priorizava também era em relação às filhas, às mulheres. Ela diz que nenhuma menina fosse ensinada a trabalhar até que lesse bem, e que ela fosse mantida no seu trabalho com a mesma aplicação e pelo mesmo tempo que fosse mantida na leitura. Esta regra deve ser bem observada, pois colocar crianças para aprender a costurar antes de poderem ler perfeitamente é a razão por que tão poucas mulheres podem ler suficientemente bem para merecerem ser ouvidas e nunca serem bem entendidas.
Então, pessoal, essas foram algumas das regras que eu escolhi aqui para compartilhar com vocês. Se você gostou dos trechos que eu compartilhei aqui a respeito da educação que Susannah Wesley dava a seus filhos, e se você tem interesse de saber mais da biografia dessa mulher cristã, eu te convido a comprar o livro, a ler, a ver aí o que você pode aplicar no seu dia a dia, e que nós possamos sempre aprender com as mulheres mais velhas e não menosprezar, os métodos, os ensinos que elas usaram e que deram tão certo na vida de seus filhos. É isso, espero que você tenha gostado. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!